Fala galera, segunda série CPI Americano do Brasil, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje nós vamos trabalhar com a trigonometria no triângulo retângulo. Eu coloquei aqui uma aula de nivelamento, por quê? Porque essas primeiras relações trigonométricas são as básicas, elas vão ser importantes para a gente adentrar no nosso conteúdo agora do segundo bimestre, que é a parte de trigonometria no ciclo trigonométrico, né? Essa parte ela tem que estar bem fresquinha para a gente poder entrar nesse conteúdo de ciclo trigonométrico. Então, nessa aula de hoje, nós vamos relembrar as três principais relações trigonométricas, razões trigonométricas, né? São elas, quais são elas? O seno, o cosseno e a tangente. São as três razões trigonométricas básicas, não é isso? E a gente vai relembrar a aplicação dessas três razões trigonométricas no triângulo retângulo, né? O que a gente sabe sobre o triângulo retângulo é que é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus, certo? Está aqui o ângulo de 90 graus. Todo triângulo que possui ângulo de 90 graus é chamado triângulo retângulo, e os lados do triângulo recebem nomes também, né? Que nomes são esses? Eles são chamados catetos, não é isso? E o cateto que é oposto ao ângulo de 90 graus, como assim oposto? Que está do outro lado, certo? O ângulo de 90 está aqui. Quem é que está oposto ao ângulo de 90? Esse cateto maior aqui. Ele é chamado de quê? Ele é chamado de hipotenusa. Certo? Vai ser sempre o maior cateto do triângulo retângulo e ele sempre será oposto ao ângulo de 90 graus. É assim que a gente o encontra, né? A gente vai precisar olhar para o triângulo e saber quem é a hipotenusa. Então ele vai ser sempre oposto ao ângulo de 90 graus. E esses outros dois, eles vão ser chamados cateto oposto e cateto adjacente. Só que aí tem que ter a referência do ângulo, pessoal. Então, olha só. Se aqui no triângulo está marcando um ângulo alfa aqui, certo? Este cateto que está aqui, ó, ele está oposto a alfa. Então, isso aqui eu vou falar que é o cateto oposto. E esse que sobrou, ele vai ser chamado cateto adjacente. Professor, todo triângulo retângulo vai ter esses três aí, os lados vão ser sempre desse jeito? Sim. Né? Olhando dessa maneira, como a trigonometria, a gente vai enxergar ele sempre dessa maneira. A hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo. Então, beleza. E o que é que isso aí tem a ver com o seno, cosseno e a tangente? A gente consegue calcular o seno de um ângulo do triângulo, certo? No caso aqui a gente está trabalhando com o ângulo alfa, então a gente consegue escrever uma razão que representa o seno, cosseno e a tangente desse ângulo alfa, certo? Uma razão utilizando os catetos do triângulo. Então, como é que vai ficar isso aí? Vai ficar assim, ó. O seno de alfa, ele será sempre o cateto oposto a alfa, que nesse caso é esse aqui, o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, o seno ele é cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno ele é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essas são as três razões trigonométricas básicas, né? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Professor, a gente sempre tem que lembrar dessas três relações? Temos sempre que lembrar das três relações. Nenhum exercício ele vai te mostrar quais são essas relações. Ele vai simplesmente te dar uma situação que tem um triângulo, né? Ou alguns vezes vão te mostrar qual é o triângulo, que você vai ter que calcular uma medida do triângulo, seja a hipotenusa ou seja alguns catetos. Em alguns ele vai te dar uma situação que nessa situação vai ter a representação do triângulo e ali você vai aplicar as três relações.
Um macete para a gente lembrar das três relações é isso aqui, ó. Um macete para lembrar das três relações. SOCATOA. SOCATOA vai dar para a gente as três relações, certo? Olha, observa. SOCATOA. O que significa, professor? SOCATOA. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Ó. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. SOCATOA. É um macetezinho para a gente estar lembrando das três razões trigonométricas, certo? Professor, e como que a gente vai utilizar isso aí, certo? Pega esse exemplo aqui, só para a gente fazer essa primeira aplicação das razões aqui. Ó. O que está falando aqui? No triângulo abaixo, escreva as expressões que representam o seno de θ, o cosseno de θ e a tangente de θ. Então, nesse exemplo, nós temos um triângulo retângulo, está aqui o ângulo de 90 graus, e dentro desse triângulo retângulo tem um ângulo θ bem aqui. O exemplo está pedindo para a gente escrever a expressão que representa o seno, o cosseno e a tangente desse ângulo θ. Então vamos lá. O que eu vou fazer para escrever o seno de θ? Seno θ. Primeiro eu vou dar uma observada no triângulo e eu preciso identificar onde está o ângulo, aonde está a hipotenusa, quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Inicialmente, não é isso? Então vamos lá. Repara que o triângulo ele não está na mesma posição que esse, exatamente para a gente ter essa noção de identificação da hipotenusa e dos catetos. A hipotenusa ela sempre será oposto ao ângulo de 90 graus. Então, se o ângulo de 90 está aqui, esse cateto que é oposto a 90, e esse sempre vai ser o maior cateto, esse aqui é a hipotenusa. Então, ó, esse que está o A aqui, onde está medindo como A, é a hipotenusa. Ok. O que mais? O ângulo está aqui, certo? Então, o cateto que é oposto ao ângulo é esse aqui. Ó. O ângulo está aqui. Oposto ao ângulo tem esse cateto. Então, esse aqui ele é o cateto oposto. E o terceiro será o cateto adjacente. Tá, e agora, professor? E agora ficou fácil. A gente sabe que o seno de um ângulo, seno de alfa no caso aqui, ó, é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de θ aqui será cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto aqui nesse triângulo? O cateto oposto é C. Então, eu vou colocar aqui. O seno é cateto oposto, que é C, sobre a hipotenusa, que é A. Então, pronto. Essa é a primeira expressão aqui, ó, que está pedindo, que representa o seno de θ. O seno não é cateto oposto sobre a hipotenusa? É. Quem é o cateto oposto aqui no triângulo? C, cateto oposto. Quem é a hipotenusa? A. Fechou. Cosseno. Professor, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vamos olhar aqui. Quem que a gente identificou como sendo cateto adjacente? B. Então o cosseno é B, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é A. Pronto. E a tangente de θ? A tangente de θ é quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então vamos olhar aqui. O cateto oposto é quem? C. Então vai ficar C sobre. Quem é o cateto adjacente? B. C sobre B. Então aqui eu finalizei esse primeiro exemplo aqui que está pedindo para representar, para escrever as expressões que representam seno, cosseno e tangente de θ nesse triângulo aqui. Então está aqui. As medidas dos lados do triângulo são A, B e C e as razões ficaram montadas dessa maneira, certo? Agora vamos para um exemplo aplicando com números, né? Mas para isso a gente precisa conhecer, na verdade a ideia que vocês já conhecem, a gente vai relembrar a tabela dos ângulos notáveis. Pessoal, então vamos lá. Está aí do lado esquerdo a tabela dos ângulos notáveis. Professor, como que é essa tabela dos ângulos notáveis aí? Pessoal, os ângulos notáveis são 30, 45 e 60 graus, certo? E aqui a gente tem o seno, o cosseno e a tangente desses três ângulos, né? Ó,
Seno de 30 é 1 sobre 2. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. A tangente de 45 é 1, certo? E esses ângulos eles são chamados ângulos notáveis porque são aqueles ângulos que a gente já conhece os valores, né? As questões, vamos esperar que vocês já conhecem. Se aparecer lá na questão cosseno de 45, certo? Essa questão já assume que você já sabe esse valor, exatamente porque existe essa tabela dos ângulos notáveis. Eu vou colocar um link aqui no vídeo, embaixo, mostrando para vocês uma musiquinha facinha para a gente aprender como constrói essa tabela dos ângulos notáveis, porque você não precisa ter ela gravada na memória. Toda vez que você for precisar de seno, cosseno e tangente de ângulo notável, você pode construir essa tabelinha bem rápido, tá? Vou mostrar para vocês essa musiquinha que é bem bacana. Então vamos lá. Tá aqui a tabela dos ângulos notáveis, né? São esses os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. E professor, como que a gente vai usar essa tabela? Eu vou resolver agora esse exemplo. E aí vocês vão observar que a gente vai precisar de usar essa tabelinha que está aqui, certo? Então acompanhe o exemplo aí. Determine o valor de x na figura abaixo. Então aqui temos um triângulo retângulo. Dentro do triângulo, um ângulo de 30 graus. E aqui nós temos a medida de um dos catetos do triângulo. E o x, que é esse outro cateto do triângulo. Agora a gente vai fazer a primeira coisa, o primeiro passo, né, para a gente fazer essa resolução, é a identificação da hipotenusa e dos catetos. Quem é hipotenusa, quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente. Primeira coisa que a gente faz é essa. Ah, professor, quem que a gente vai usar? Seno, cosseno ou tangente? Só depois da gente fazer essa identificação é que a gente vai observar qual das três razões trigonométricas que a gente vai usar. Então veja, aqui está o triângulo retângulo. O ângulo de 90 está aqui. Oposto ao ângulo de 90, que é aqui onde está o x, é o que? Oposto ao ângulo de 90? Hipotenusa. Então pronto, o x é a hipotenusa do triângulo. Tá. O ângulo de 30 graus está aqui. Oposto ao ângulo de 30 graus é quem? Cateto oposto. Ele é chamado oposto exatamente porque ele é oposto ao ângulo, certo? Se o ângulo está aqui, esse cateto aqui, que é oposto ao ângulo, é o cateto oposto. E o terceiro é o cateto adjacente. Então 20 é o cateto adjacente, esse aqui é o cateto oposto e o x é a hipotenusa, certo? Então veja, pessoal, nós temos a medida desse cateto ou queremos encontrar a medida desse cateto? Não. A gente não tem a medida dele e nem está querendo encontrar ele. Nós temos a medida do cateto adjacente, temos a medida, que é 20, e queremos encontrar a medida da hipotenusa. Ou seja, nós vamos precisar da relação que contém o cateto adjacente e a hipotenusa. Qual das três relações, seno, cosseno ou tangente, a gente expressa ela pelo cateto adjacente e a hipotenusa? É assim que a gente identifica qual das três que a gente vai usar, certo? É aqui nessa hora. Esse aqui eu não vou precisar trabalhar com isso, eu preciso trabalhar com esses dois. Qual a relação que possui cateto adjacente e hipotenusa? Dá uma olhadinha aí. A relação é o cosseno, certo? Então aqui o cosseno, no caso o ângulo que a gente tem no triângulo é 30 graus. Então, cosseno de 30 graus, certo? Vai ser o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Quanto vale o cateto adjacente? 20. E a hipotenusa vale quanto? X, que é o que a gente quer encontrar. Certo? Pronto. Então, montei a minha relação. Montei a minha razão aqui de acordo com aquele socator que a gente fez lá, né? O cosseno ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é 20, a hipotenusa é x. E agora a gente vai precisar usar a tabela dos ângulos notáveis. Por quê? Aqui onde tem o cosseno de 30 graus, ó, cosseno de 30 graus, ele tem um valor. Quanto vale o cosseno de 30 graus? Olha aqui na tabela, ó. Cosseno de 30 graus. É isso aqui, então. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. O que significa? Significa que aqui na minha conta, onde tem o cosseno de 30 graus, eu vou substituir por raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar assim. Raiz de 3 sobre 2 é igual
20 sobre x. 20 sobre x, certo? Aqui a gente vai fazer a multiplicação cruzada, né? Cruzada. Vai ficar x vezes raiz de 3, x raiz de 3, igual 2 vezes 20, 40. Esse raiz de 3 está multiplicando pelo x, eu vou passar dividindo. Vai ficar x é igual a 40 dividido pela raiz de 3. Raiz do denominador, pessoal, a gente precisa fazer a racionalização, certo? Eu vou fazer direto aqui, mas depois eu vou fazer um vídeo para a gente estar trabalhando também no nivelamento essa questão de racionalização de denominadores, certo? Fazendo a racionalização aqui, o procedimento é multiplicar pela raiz de 3 em cima e embaixo, né? Vai ficar assim, ó, 40 raiz de 3 sobre 3. Esse aqui, então, seria o valor de x nesse primeiro exemplo aqui, certo? Então, pessoal, é isso. Nessa aula de hoje, é isso aí. Vocês podem estar anotando no caderno esse conteúdo, certo? E vai vir uma listinha de exercícios para vocês, para poder estar fixando essa primeira parte do conteúdo. Um abraço e até a próxima.